Bom, pessoal, coloquei meu computador então aqui em modo de apresentação. O assunto que nós vamos tratar hoje, ele está ligado a uma área da teologia chamada de apologética, que em outras palavras significa defesa da fé. E dos assuntos tratados dentro dessa disciplina é justamente esse, a questão da veracidade da ressurreição de Cristo. Nós comemoramos a Páscoa semana passada, então acho que é bem atual, bem relevante nós discutirmos. Será que os relatos bíblicos eles são harmoniosos entre si? Será que tem alguma discrepância? Será que a ressurreição de fato aconteceu? Ou será que ela foi escrita mais de uma forma alegórica? O que nós cremos? Então, são esses assuntos que nós vamos tratar hoje, que nós vamos abordar no decorrer dessa aula. Tá legal? Antes de nós aprofundarmos no tema, queria repassar com vocês algumas das referências, alguns dos livros aí que eu utilizei para poder elaborar essa aula, e assim vocês podem também, quem tiver interesse, se aprofundar um pouco mais no assunto também. Tá legal? Primeiro livro, Evidências da Ressurreição, escrito por Josh Sean McDowell, pai e filho, publicado aqui no Brasil pela editora CPAD, está disponível na internet, tanto formato físico como online. Tá? Outro livro é a base desse curso aqui é o livro do William Lane Craig, que é um apologeta americano bem renomado, bastante publicações, bem conhecido em nosso meio. O livro que ele publicou, chamado Em Guarda, aqui no Brasil, pela editora Vida Nova. Bem interessante também, vocês também podem encontrar no formato físico. Não me recordo se tem online também, mas vocês podem ir lá pesquisar no site da Vida Nova, tá ok? 2 canais de YouTube bem interessantes. O primeiro é o Escola do Discípulo, eles fizeram uma live semana passada sobre esse assunto, mais ou menos 1 hora, uma discussão de alguns fatos aqui. Parte desse material eu reaproveitei também aqui. E também indicar para vocês o canal da Primeira Igreja Batista de Extrema, liderado pelo nosso amigo pastor Samuel, o missionário da igreja que trabalha junto com ele, pastor Alex Machado, fez uma pregação muito interessante sobre o tema também semana passada. Se vocês olharem no canal, tem bastante informação também a respeito desse assunto. E a última indicação, tem um site, essa figura que eu coloquei aqui, né, de um site de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, chamada Reformed Online. Ela é liderada por um pastor, o pastor Brian Schrentley, e ele escreveu, alguns anos atrás, um artigo científico, um artigo acadêmico muito interessante, falando sobre as principais teorias conspiratórias a respeito da ressurreição e utilizando argumentos teológicos, bíblicos, para refutá-los. É bem interessante, eu usei esse material. Não vou cobri-lo nessa primeira aula, mas sim na próxima aula que nós faremos a respeito do assunto. Tá ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Maravilha! Eu queria então começar essa aula fazendo essa provocação. No que você crê? Né? Em que você crê? Como eu falei, alguns dos questionamentos surgem, né, quando nós lemos os relatos da ressurreição. Será que ele realmente aconteceu como está escrito aqui? Será que não tem uma outra alternativa? Ou não, isso daqui está parecendo muito fantasioso? Enfim, no que você crê? Eu coloco essa questão, né, para justamente falar sobre 3 linhas de raciocínio, né, 3 interpretações que nós temos atualmente sobre a questão da ressurreição, sobre a morte e ressurreição de Cristo. A primeira é uma visão cética. O que significa isso? Não acredito naquilo que está escrito nos relatos bíblicos. Então, essa é uma primeira versão. Uma segunda versão, que é o que eu quero defender com vocês aqui, é a crença chamada literal. Então, eu acredito que, de fato, os eventos ocorreram conforme eles estão escritos na Bíblia. Pode ser que um autor tenha uma interpretação, descreva os fatos de um jeito,
outro autor escreva de outro jeito, tem alguns motivos para isso, a gente vai falar de alguns motivos aqui no decorrer dessa aula, mas é importante frisar que nós defendemos aqui, então, essa visão, essa crença literal a respeito da ressurreição. Uma outra crença que existe, e eu coloquei aqui do lado direito, esse número 3, seria uma crença simbólica. Esse é um trabalho que começou a ser feito principalmente com a divulgação, o desenvolvimento da teologia chamada teologia liberal. O que eles tentaram fazer? Dar uma visão mais racional da Bíblia. Então, todos os milagres relacionados ali, então eles defendem que eles de fato não ocorreram. Todos eles possuem um significado simbólico. Existe uma figura de linguagem por trás, uma simbologia por trás que aquele evento quer representar. Então, essa visão ela é mais comum do que se imagina nas igrejas atuais. Na nossa igreja, graças a Deus, são quase 40 anos aí que eu estou na Igreja Batista Central, a questão do liberalismo teológico nunca foi um problema. Né? Pelo que eu me recordo, nenhum dos pastores, nem presentes, nenhum dos líderes presentes tinha esse ponto de vista de defesa liberal, da teologia liberal. Mas como nós recebemos muitos membros novos, a igreja mudou muito esses últimos anos, principalmente com a chegada da nova liderança, nos 5 últimos anos, muita gente nova. Então é importante que todos vocês que estão assistindo essa aula, nesse domingo que ela está sendo apresentada pela primeira vez, ou posteriormente, saibam que nós não defendemos essa visão liberal a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, mas sim nós defendemos, temos essa crença literal a respeito do assunto. Tá ok? Então vamos seguir. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da ressurreição de Cristo. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Vocês podem ver por esse texto que esse questionamento com relação à morte e ressurreição de Cristo é muito antiga. Né? Na época da escrita dessas cartas, já existiam essas teorias, né, essas doutrinas gnósticas, falando sobre a ressurreição da alma somente, não a ressurreição corpórea. E o que Paulo está dizendo aqui? Sem a crença na ressurreição corpórea de Cristo, não há cristianismo. Ou seja, de nada adiantou o trabalho dele, de todos que vieram antes dele, se não existe a crença na ressurreição corpórea, física de Jesus Cristo. Esse é o ponto aqui nesse texto. Bom, como eu comentei em slides anteriores, eu estou dividindo essa aula em 2 partes, tá legal? Para não ficar tão pesado e também assim vocês podem analisar um pouco do que foi explicado hoje, estudar, se aprofundar um pouco mais durante a semana com esses materiais aqui que nós disponibilizamos para vocês. E semana que vem a gente volta concluindo o assunto com uma parte bem interessante. Depois a gente fala sobre ela, tá ok? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre os relatos sobre a morte e ressurreição de Cristo. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, no evangelho de João, e também, falando já sobre o terceiro ponto, nos ditos e escritos de Paulo e Pedro. Tá? Os escritos são as cartas paulinas, né? E os ditos de Paulo e de Pedro são as mensagens que estão registradas ali no livro de Atos. Tá? Será que todas essas mensagens, todos esses textos, todos esses conteúdos, eles apontam para o mesmo lugar? Será que há divergência entre eles, entre essas mensagens? Nós veremos isso, veremos que não. Por quê? Nós vamos fazer esse trabalho de conciliação dos relatos. Tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para ler
versículo por versículo dos 4 evangelhos, principalmente, são textos muito longos, mas eu vou pegar algumas partes, colocar lado a lado e a gente vai fazer um trabalho de análise, então, para verificar se tem alguma diferença, quais são e se elas são críticas para o conteúdo principal da mensagem. E depois vamos falar um pouquinho sobre os fatos da ressurreição. Que fatos são esses que comprovam, que dão credibilidade, dão veracidade à morte e à ressurreição de Cristo? Tá legal? Fiquem comigo, vai ser um conteúdo bem bacana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, vocês podem colocar aqui no comentário, no canal da igreja, ou no final também, estou colocando meu e-mail para vocês mandarem suas dúvidas, caso vocês tenham interesse em me contactar, tá bom? Seguindo. Prosseguindo, os relatos, então, sobre o sepultamento e a ressurreição de Cristo, eles são bem conhecidos e estão nesses 4 livros, né? Nesses 8 capítulos divididos nesses 4 livros. Mateus 27 e 28, Marcos capítulo 15, capítulo 16, Lucas 23 e 24, João 19 e 20. Infelizmente, pelo tempo que nós temos aqui, não conseguiremos ler juntos esses 4 livros, né? Esses 8 capítulos. Mas fica aí como uma tarefa de casa você, com calma, abrir, estudar um pouquinho sobre cada um, tentar ver as diferenças e depois tirar suas conclusões a respeito também desses relatos. Tá ok? Bom, pessoal, olha que interessante que eu fiz aqui. Eu coloquei essa tabela aqui no lado esquerdo da apresentação, com cada um dos relatos sobre o sepultamento de Cristo, como que ele aconteceu, na visão de Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois da consequente ressurreição. Para nós, de forma a nós identificarmos as diferenças e as semelhanças, e assim tentar construir um relato único a partir das 4 visões, ok? Falando sobre o sepultamento, então, olha só, Mateus 27, José de Arimateia, homem rico e seguidor de Jesus, vai até Pilatos e pede o corpo. O relato de Marcos é muito parecido. José de Arimateia, membro respeitado do conselho, vai até Pilatos e pede o corpo. Lucas diz que José, membro do conselho de líderes, conselho aqui no caso é o Sinédrio, tá ok? Vai até Pilatos e pede o corpo. João, apesar de um relato mais sintetizado, mais resumido, ele adiciona um detalhe importante. José, discípulo secreto de Jesus, vai até Pilatos e pede o corpo. Ou seja, nos 4 relatos, dá para entender que a história é exatamente a mesma. Não há divergências, tá ok? José de Arimateia era um homem rico, membro do Sinédrio, mas ao mesmo tempo era um seguidor de Jesus. Ele vai corajosamente, vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus. Para que ele faz isso? Próximo passo aqui. Ele vai fazer o sepultamento de Jesus, ok? Como que Mateus relata? José envolve o corpo em um lençol e coloca em um túmulo da sua propriedade. Jesus não era um homem de posse. E José de Arimateia, por ser rico, seguidor, se compadecendo daquela situação, ele resolve então ceder um túmulo que ele tinha novo, não utilizado, para fazer o sepultamento de Cristo. Marcos 15, José envolve o corpo em um lençol e coloca em um túmulo. Lucas 23, José envolve o corpo em um lençol e o coloca em um túmulo novo. Então, essa é a única diferença. Mateus fala que era um túmulo da propriedade de José e Lucas fala que era um túmulo novo. E João acrescenta outro detalhe. José e Nicodemos, então ele coloca uma segunda pessoa aqui que participou desse processo de sepultamento, envolvem o corpo em um lençol com especiarias e colocam Jesus em um túmulo novo próximo ao jardim. Ou seja, coloca uma localização que era comum ali. Então, os discípulos sabiam exatamente onde o corpo estava sendo enterrado. Certo? Prosseguindo, então. Qual que é o próximo passo da história? Né? Qual que é o próximo acontecimento? Maria Madalena e Maria acompanham o sepultamento. Então, ou seja, elas sabem também aonde Cristo está sendo sepultado.
Marcos 15, Maria Madalena e Maria acompanham o sepultamento, ou seja, o relato muito semelhante, muito parecido. Lucas 23, mulheres da Galileia o seguem e acompanham o sepultamento, e João não faz nenhuma referência a esse fato. Então aqui também, se existe alguma diferença, só na questão se é Maria Madalena, Maria, não sei se tinha mais alguma mulher, Lucas deixa isso subentendido, mas também não há grandes problemas, né? Um fato que só Mateus cita: os fariseus pedem que Pilatos lacrasse o túmulo, ou seja, não tinha possibilidade nenhuma desse túmulo ser reaberto. Então, isso só o livro de Mateus menciona. Por que disso? Nós já vamos ver um pouquinho mais para frente. Mudando então os capítulos, né? Já passando então para Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Então, todos eles falam que começam dizendo que era um domingo bem cedo. Então, nesse ponto, acho que não há divergência. Todos os relatos são bem similares, são exatamente o mesmo. Tá ok? O que Mateus diz? Que Maria Madalena e a outra Maria estavam se encaminhando para o túmulo. Marcos 16 diz que Maria Madalena, Maria, e coloca uma terceira pessoa, mãe de Tiago, Salomé. Lucas já simplifica, fala as mulheres, e João cita somente Maria Madalena. Maria Madalena, no caso aqui, é a principal, não vou dizer a principal, né, mas é a pessoa ali que claramente a gente vê que está liderando, né, é a pessoa, é o porta-voz daquele grupo de mulheres que estavam ali. Talvez por isso a evidência que somente em Maria Madalena, tá ok? Mateus, o que Mateus disse? Que um grande terremoto aconteceu quando o anjo removeu a pedra. Os guardas são os primeiros a vê-lo, a ver esse anjo, e temem e fogem. Então, esse é um relato que só o livro de Mateus menciona. Já os livros de Marcos, Lucas e João já falam que a pedra já estava removida. João acrescenta um detalhe também, dizendo que Maria volta, encontra Pedro e João, que vão até o túmulo confirmar que estava vazio. Eles voltam para casa e ela fica ali, chorando, se lamentando, né, preocupada, nervosa com o que aconteceu. Então, esse é um relato interessante, é algo que só também o livro de João comenta, mas que também não altera o conteúdo principal da história, vamos dizer assim. Tá certo? O livro de Mateus continua dizendo que havia um anjo sentado sobre a pedra. Marcos fala que um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Então, peraí, ele estava sentado sobre a pedra ou ele estava sentado sobre o lado direito? Como que Lucas resolve essa questão? Dois homens vestidos de branco, com mantos resplandecentes. Então, eram dois anjos, não era um somente. E João também complementa dizendo que esses dois anjos vestidos de branco sentados, um à cabeceira e outro aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Ok? Próximo evento, próximo acontecimento aqui. O anjo diz que Cristo ressuscitou e pede a elas que contem aos discípulos que Cristo está a caminho da Galileia. Já em Marcos diz que o anjo diz que Cristo ressuscitou e pede que contem aos discípulos que Cristo está a caminho da Galileia. Então, ou seja, não há diferenças entre os relatos de Mateus e Marcos. Lucas é um pouquinho mais sucinto. Os anjos perguntam por que as mulheres choram e dizem que Cristo ressuscitou, né? E João deixa somente a pergunta ali, os anjos perguntam por que Maria chora. Então também não há grandes diferenças no conteúdo principal da história. Ok? Bom, pessoal, continuando então aqui, o que diz? Qual que é o próximo passo, o próximo evento aqui? Mateus 28 diz que no caminho elas encontraram a Cristo. Marcos 16 diz que a primeira a avistar Cristo foi Maria Madalena. Talvez por isso que João tenha dado esse enfoque, né, esse protagonismo a Maria Madalena, porque ela realmente foi a primeira que viu Cristo, até mesmo antes dos apóstolos, antes dos discípulos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, como isso é importante também. O fato dela ter visto primeiro antes dos discípulos. Lucas não menciona
essa aparição de Jesus a Maria Madalena e as demais, e João diz que Maria, virando-se para sair do túmulo, encontra com Cristo, que pede que ela se encontre com os discípulos. Aqui talvez tenha uma discrepância com relação à distância, mas isso também é um detalhe secundário. Depois, o livro de Mateus, ele faz mais um acréscimo aqui, um relato que é exclusivo dele, né? Falando que líderes da cidade e guardas espalham boatos sobre o roubo do corpo. Se você lembra bem das aulas de panorama de Novo Testamento, você vai se recordar que o livro de Mateus ele foi escrito especificamente para judeus, né? É por isso que ele menciona, então, alguns rituais ali que eram comuns para os judeus, e o fato dele mencionar aqui, então, um boato, que isso começou a surgir a partir ali daquele momento, significa que era algo que ele estava tentando combater, que era algo muito comum entre os judeus, né? E ele aqui no livro está dizendo, ó, tá vendo aquele boato que surgiu? Foi dessa maneira aqui que ele surgiu, tá? E não é verdade. Então, esse foi o objetivo dele adicionar esse relato aqui sobre a forma como surgiu esse boato, e os demais não mencionam nada. Marcos, Lucas e João, Marcos e João foram escritos para o público gentil, né? João, inclusive, ele visa dar material, né? A teologia deles é mais rebuscada, né? Ele escreve esse evangelho, um dos objetivos era também poder debater com os intelectuais gregos, filósofos que já existiam naquela época, né? Marcos também escreve para um público gentil e Lucas foi um evangelho encomendado por um oficial chamado Teófilo. Tá ok? Então, talvez por isso que surge esse relato aqui sobre o boato, né? Sobre o roubo do corpo, que era muito conhecido entre os judeus, né, que era defendido por algumas pessoas ali, e que de fato era simplesmente, ele faz questão de falar que era simplesmente um boato, não era um fato, não era algo que realmente tinha acontecido. Tá ok? Continuando. Então, Marcos fala que Jesus aparece a 2 seguidores que contam aos demais que a princípio não acreditam. Lucas tem um belo relato, então, sobre os 2 seguidores a caminho de Emaús, que após que eles reconhecerem que eles tinham passado um tempo ali com Cristo, eles vão até os outros discípulos contar que Cristo havia ressuscitado. De acordo com o texto em Marcos, não dá para concluir de que eles estão falando do mesmo relato, tá? Porque assim não fica claro em Marcos que são esses 2 seguidores que estavam a caminho de Emaús. Mas tudo leva a crer que ambos estão falando aí sobre as mesmas pessoas. Tá? O livro de Lucas, ele adiciona um detalhe muito importante também, que depois é confirmado pelo apóstolo Paulo, que Jesus faz uma aparição exclusiva a Pedro, antes dos demais discípulos. Tá? Então, esse relato está feito aqui em Lucas e em Atos 15 também. Nós veremos isso um pouco mais para frente. Continuando, então, Mateus diz que os discípulos se encontram com Jesus na Galileia, alguns adoram, outros duvidam. Jesus aparece, de acordo com Marcos, aos discípulos e Jesus repreende por não acreditarem, pela falta de fé deles. Lucas fala que depois dessa aparição, então, a Pedro, Jesus aparece aos demais discípulos que a princípio não acreditam, mas depois aceitam. E João fala que Jesus aparece aos discípulos que a princípio não acreditam, mas depois aceitam. Nesse grupo não estava presente Tomé, que encontrou-se com Jesus apenas 8 dias depois do ocorrido dessa primeira aparição aos discípulos. Então também tem uma particularidade aqui de João que não é mencionada pelos demais. Ok? Joia. Terminando então aqui essa conciliação de relatos, né? Mateus 28 diz que o Jesus Cristo os instrui a fazer discípulos, esse é o texto conhecido como o texto da Grande Comissão. Marcos 16, Jesus Cristo os instrui a pregar o Evangelho e diz que os sinais o acompanharão. Tá? Então, esse é um dos finais de Marcos. Não teremos tempo aqui para aprofundar no assunto, né? Mas esse é conhecido como o final estendido de Marcos. Né? Uma outra aula a gente pode falar com um pouquinho mais de calma, nos
cursos sobre dons espirituais nós falamos um pouco mais de tempo a respeito desse assunto. Tá? Lucas 24 diz que Cristo abre a mente dos discípulos para que entendam as Escrituras, pede que testemunhem, mas esperem até receberem o poder do céu. Isso aqui é um link, né, para o livro de Atos, né, para os eventos ali de Pentecostes. Então, é uma ligação entre os dois livros. Né? E João conclui aí com o encontro entre Jesus Cristo, Pedro e João, o apóstolo a quem Jesus tanto amava. Então, na verdade, esses acontecimentos eles estão escritos aqui no capítulo 21, que os demais não têm. Tudo bem, gente? Até aqui tudo tranquilo? Beleza. Vocês puderam ver que existem sim algumas diferenças, alguns detalhes que eles quiseram endereçar para públicos específicos, né? Mas a mensagem por trás, ela é basicamente a mesma. Né? Não há divergência na mensagem principal dos 4 relatos. E qual que é essa mensagem? Que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, ou seja, ele foi velado, ele foi colocado num túmulo, esse túmulo foi lacrado. Cristo ressuscitou no 3º dia, então ele morreu numa sexta-feira à tarde. Então, 1º dia, sexta, 2º dia, sábado e 3º dia, domingo. Dessa forma que nós contamos. Então, Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia e Jesus Cristo apareceu a várias testemunhas. Então, esses pontos, eles não mudam. Eles são o cerne dessa mensagem relatada nos 4 evangelhos. Isso é muito importante. Esse é o resumo, essa é a mensagem principal e ela não se altera, ela não se modifica de acordo, não há divergência entre os relatos do evangelho a respeito desses pontos aqui. Joia? Maravilha. Então, alguns fatos sobre a ressurreição. Primeiro fato, o sepultamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O segundo fato, o túmulo vazio. Terceiro fato, as testemunhas, aquelas pessoas que viram a Cristo ressurreto. E o último fato sobre a ressurreição são os ministérios, o ministério dos apóstolos. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse ponto também. Vamos lá. Sobre o sepultamento. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui é o fato do funeral ele ter sido realizado por um membro do Sinédrio. Foram justamente os membros do Sinédrio que acusaram Jesus e foram responsáveis pela morte de Jesus, de acordo com os relatos ali em Marcos 15. Marcos 15 já começa falando sobre esse complô feito entre os membros do Sinédrio e a liderança romana para que Jesus Cristo, então, fosse crucificado. Ou seja, o fato dos escritores, dos autores, admitirem de que foi um membro do Sinédrio que sepultou Jesus, não era motivo de orgulho, pelo contrário. Né? Assim, o povo do Sinédrio, os membros do Sinédrio, eles tinham muita aversão, muita chateação, muita magoação, justamente muita mágoa por causa desse ocorrido. Então, o fato deles serem unânimes em dizer que foi um membro do Sinédrio, que era um discípulo secreto de Cristo, que foi lá e disponibilizou um túmulo para Jesus Cristo ser sepultado, então é algo que dá muita credibilidade. Não é algo que, se fosse uma invenção, com certeza eles não colocariam esse detalhe. Tá legal? Outro ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui é a simplicidade dos relatos bíblicos sobre a ressurreição de Cristo. Né? Se vocês perceberem, apesar da alegria, do espanto, né, da excitação sobre a ressurreição de Cristo, né, eles todos são relatos muito simples. Né? Eles não têm elementos que caracterizam um mito, uma lenda, não tem esse caráter folclórico. Né? Eu até coloquei para vocês aqui, olha que interessante, um trecho que fala sobre a ressurreição de Jesus em um dos evangelhos apócrifos. Né? Ele foi encontrado muitos anos depois e ao apóstolo Pedro é atribuída a autoria desse relato. Tá?
E olha só que interessante. Mas durante a noite que precedeu o dia do Senhor, enquanto os soldados montavam guarda por turno, 2 a 2, ressoou no céu uma voz forte, e viram abrir-se nos céus e descer de lá 2 homens com grande esplendor e aproximar-se do túmulo. A pedra que fora colocada em frente à porta rolou de onde estava e se pôs de lado. Abriu-se o sepulcro e nele entraram 2 jovens. Vou até pular um pouco mais aqui. Enquanto lhes contavam tudo o que tinham presenciado, viram também sair 3 homens do sepulcro. 2 deles amparavam o terceiro e eram seguidos por uma cruz. A cabeça dos homens atingiu o céu, enquanto o daquele que conduziam pela mão ultrapassava os céus. Ouviram do céu uma voz que dizia: Pregaste aos que dormem? E da cruz se ouviu a resposta: Sim. Olha só que diferença, né? Vocês veem todo esse caráter mitológico a respeito da ressurreição, 2 gigantes saindo, sendo que Jesus era maior ainda, e uma multidão presenciava esse momento, e lá do céu ressoou essa voz: Pregaste aos que dormem, uma cruz falante fala sim. Então, ou seja, muito diferente do que está escrito, por exemplo, em Marcos, Mateus, Lucas ou João, falando ali dos fatos, né? O anjo que veio, tirou a pedra, Maria que foi, viu que o túmulo estava vazio, de repente se deparou com 2 anjos, conversa com eles e sai para contar as boas novas para os seus colegas discípulos de Cristo. Então são relatos muito mais simples que dão mais veracidade ainda aos fatos. Outro ponto, as testemunhas. Olha só, Jesus Cristo apareceu a Maria Madalena, as demais mulheres. Esse texto vocês podem ver lá em João, Marcos e Mateus. Jesus depois apareceu a Pedro, como nós conversamos, Lucas e 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, né? Depois Jesus aparece a seguidores a caminho de Emaús, Marcos 16 e Lucas 24, nós já falamos um pouco sobre isso. Jesus aparece aos apóstolos, Lucas 24, João 20, João 21. Existem outros relatos também, mas esses são os principais. Depois tem uma aparição dos apóstolos junto com Tomé, em João 20, 26. Depois, Paulo menciona que Jesus Cristo aparece a 500 pessoas, 500 testemunhas. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 5. E depois também a aparição a Tiago, também mencionada por Paulo, e uma ao próprio Paulo, em Atos 9, 3. Olha só a quantidade de testemunhas que presenciaram a ressurreição do Cristo, a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Conversaram com ele, tocaram nele, né? Os relatos, por exemplo, de Tomé falam que ele tocou nas feridas, né? Tocou nas mãos de Cristo. Então, ou seja, são várias, não somente uma pessoa, mas várias pessoas viram e testemunharam a ressurreição de Cristo. Isso é algo fantástico. Outro ponto bastante interessante, que o testemunho, ele se iniciou com mulheres, tá? E isso fala até com uma certa tristeza, o casado, tenho filhas mulheres, né? Então, mas isso falando com o pensamento da sociedade da época, não reflete o que eu penso, tá? Mas olha só, um historiador que havia na época, né, que escreveu um material muito importante, inclusive nesse material é citado, ele não era cristão, ele é um judeu, mas não era cristão. Ele desenvolveu esse material chamado Antiguidades Judaicas. Nesse compilado, ele escreve sobre Cristo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas olha o que ele fala: o testemunho das mulheres não deve ser aceito por causa da fragilidade e presunção do seu sexo. Na época, os judeus oravam, fazia parte das orações deles um ritual de agradecimento por terem nascido homens, por não terem nascido mulheres. Então, ou seja, as mulheres, a palavra delas era algo totalmente desprezível na época. E olha só, e os evangelhos começam justamente falando, todos eles são unânimes em dizer que a primeira pessoa que viu a Jesus Cristo foi uma mulher, e foi dela que surgiu, então, começou a correr a notícia de que Jesus Cristo havia ressuscitado. Então, ou seja, mais uma vez,
Se fosse algo inventado, se fosse algo fantasioso, com certeza as pessoas que inventaram não iam começar falando de um testemunho de uma mulher, tá? Justamente pelo desprezo em que havia pela palavra, pela falta de credibilidade que aquelas mulheres tinham, tá? Então, mais um ponto muito interessante. O fato do testemunho ser dado principalmente, primeiramente por mulheres, dá mais crédito de que o relato é realmente verídico, que ele de fato aconteceu. Olha só a pregação de Pedro 40 dias após a ressurreição de Cristo, né? Nos eventos aqui de Pentecostes, nós falamos bastante sobre essa pregação no curso de dons espirituais, quando nós falamos ali sobre línguas estranhas, enfim, outros eventos que vieram acontecer. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, liberando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Ou seja, 40 dias após esses eventos da ressurreição de Cristo, Pedro já estava ali pregando, né, algo que realmente ele tinha presenciado, algo que era verídico, que era a morte e a consequente ressurreição de Cristo. Deus o ressuscitou. Óbvio, você pode me dizer, mas isso aqui foi escrito por Lucas, mas aqui nesse momento Lucas está descrevendo todas as palavras que fizeram todo o conteúdo da pregação de Pedro. Então aqui são palavras do apóstolo Pedro, não de Lucas. Então, ou seja, muito cedo, questão de dias depois, menos de um mês depois, eles já estavam ali pregando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Pregação de Paulo, pouco tempo depois, após a sua conversão, quando ele já estava ali pregando o evangelho, né? Olha só o conteúdo da mensagem dele. Depois de cumprir tudo que as profecias diziam a respeito dele, ele os tiraram da cruz e o colocaram no túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Então, seja uma mensagem muito próxima também, questão de alguns anos depois da morte de Cristo, Paulo também já tinha esse conhecimento, já tinha essa instrução de que Jesus Cristo realmente tinha ressuscitado. E olha só esse texto que ele escreveu posteriormente, justamente na mesma época em que foi escrito o Evangelho de Marcos, né? Voltando aí às aulas de panorama do Novo Testamento, né? Vocês devem se lembrar que Marcos é o registro, provavelmente, né? A maioria dos teólogos concordam que Marcos é o relato mais antigo. Porém, né, os evangelhos não foram os primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento. As cartas paulinas, muito provável que Gálatas e Tessalonicenses sejam as cartas mais antigas. E 1 Coríntios foi escrita justamente ali entre o ano 50 e 55, foi a época em que se acredita que foi escrito também o Evangelho de Marcos. Então, ou seja, não existia um evangelho pronto que ele pudesse ali ler, né? E olha só o que ele escreve ali, e está documentado ali em 1 Coríntios, a partir do versículo 3. Eu lhes transmiti o que era mais importante e também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais está viva, embora alguns deles já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago, posteriormente a todos os apóstolos e por último apareceu a mim. Com relação a esses 500 irmãos, olha só que interessante. O que ele fala aqui? Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, sendo que a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. O que ele está querendo dizer aqui? Se alguém tem alguma dúvida de que Cristo de fato ressuscitou, ele apareceu para 500 pessoas e a maioria delas aqui ainda está viva. Se você tem alguma dúvida, vai lá e conversa com elas, né?
pode ser que alguns já morreram, mas grande parte dos que presenciaram ainda estão vivos. Vão lá, converse com elas, vocês vão ver que, de fato, elas estão dizendo a verdade. Olha só como esse relato também é muito impressionante. Queria falar especificamente agora sobre a vida de Tiago, o impacto que a ressurreição teve na sua vida, né? Se você começar a ler o Evangelho de Marcos, né, o Evangelho de João, nós vemos ali alguns relatos, né, sobre os familiares de Cristo, e nós vimos como eles eram totalmente céticos a respeito do ministério de Jesus, né? Em Marcos 3:21 chega a dizer que os familiares falavam que Jesus estava fora de si, ele não sabia o que estava fazendo, né? Ele estava totalmente pirado. Em João 7:5 também, muito claro ali, dizendo que eles não criam, não acreditavam, não davam credibilidade para o que Cristo vinha fazendo, né? E de repente aconteceu algo na vida de Tiago que nós vemos nos outros livros, né, que ele tem uma postura totalmente diferente, né? Logo no começo do livro de Atos, nós vemos ele fazendo parte ali das vigílias, né, de oração, depois da ascensão de Cristo aos céus e o momento ali que os apóstolos estavam reunidos para definir um substituto, né, de Judas Iscariotes. Tiago estava ali presente, né? Posteriormente, nós vimos Paulo falando que Tiago tinha se tornado um apóstolo, um mensageiro, né? Uma coluna da igreja, junto com Pedro e João, né? O líder da igreja de Jerusalém, né? A principal igreja ali, né? Da igreja primitiva, né? O berço de onde surgiu o cristianismo. E o que será que causou esse impacto na vida de Tiago? Com certeza, nós acreditamos piamente que foi o momento em que ele pôde ver que Jesus havia ressuscitado e ele viu, ele presenciou, no caso, a ressurreição de Jesus Cristo, né? Isso está relatado aonde? Em 1 Coríntios 15:7. Ou seja, se não acontecesse algo tão impactante, tão forte na vida de Tiago, provavelmente, dificilmente ele teria essa mudança de atitude, né? E nós vemos que, de fato, essa aparição ocorreu e como ela transformou a vida desse irmão de Jesus. Maravilha, então, pessoal. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Aula um pouquinho mais curta, foi planejado dessa maneira, mas o assunto é muito interessante, ainda tem muito material para a gente ver. Então, por isso, eu pedi para o pastor Valdir, ele concedeu gentilmente o espaço da semana que vem, então, para a gente continuar esse assunto, né? Semana que vem vai ser bem interessante, bem legal, porque vou falar um pouquinho das teorias que existem, que se apresentam como formas de objeção à ressurreição de Cristo, né? E quais são os argumentos bíblicos que nós podemos utilizar, então, para refutá-las, né? Para defender nossa fé perante essas teorias. Então, eu espero vocês semana que vem. Deus abençoe. Um grande abraço. Estou com muita saudade de todos. Não vejo a hora de voltar à igreja, aos cultos, fazer parte desse momento tão lindo que são as reuniões dominicais, onde eu posso encontrar todos vocês que eu amo muito. Grande abraço da família Korilove. Deus abençoe. Fiquem em casa para que logo essa situação se resolva e a gente possa se encontrar, tá bom? Um abraço, bom domingo e até semana que vem, se Deus assim permitir.